Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito, mas muito delicado e que está cheio de dúvidas por aí: o uso de cannabis durante a gravidez e também na amamentação. Sabe, com tanta conversa sobre o uso medicinal, entender direitinho quais são os riscos se tornou, olha, uma questão de saúde fundamental para muitas famílias. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é a base de tudo. Muita gente tem aquela ideia de que o que é natural é automaticamente seguro. Mas será que essa lógica funciona quando uma nova vida está se desenvolvendo? Exatamente isso que a gente vai investigar a fundo agora. Antes de mais nada, a gente precisa entender o lado da gestante. A gravidez pode ser uma fase incrivelmente difícil. Muitas mulheres sofrem demais com enjoos fortíssimos, aquela tal da hiperêmese gravídica, sem falar ansiedade, nas dores. E nessa busca, às vezes desesperada por um alívio, a cannabis pode aparecer como uma opção. E aí surge um dilema enorme e super angustiante. Para entender as consequências dessa escolha, a gente precisa olhar para a biologia. Então vamos lá, saindo um pouco da experiência de cada uma e entrando na ciência pura. Para a gente entender os riscos, o primeiro passo é compreender o caminho que as substâncias fazem da mãe até chegar no feto. E aqui tem um conceito que é a chave de tudo: lipofílico. O que isso quer dizer? Basicamente que tem afinidade por gordura. Tanto o THC quanto o CBD, que são os principais componentes da cannabis, são moléculas assim, que gostam de gordura. E é essa característica que explica tudo o que acontece a seguir no corpo da mãe e do bebê. Muita gente pensa que a placenta é tipo um escudo, uma barreira que não deixa passar nada de ruim. Mas a ciência mostra que não é bem assim. Justamente por serem lipofílicos, os canabinoides conseguem atravessar essa barreira placentária com uma facilidade enorme, chegando direto no ambiente onde o bebê está se desenvolvendo. E eles vão para onde exatamente? Eles chegam em tecidos que são ricos em gordura, como o cérebro do feto. A gente está falando de um cérebro em pleno desenvolvimento, um momento super delicado. Lá, essas substâncias interagem com o sistema endocannabinoide do próprio bebê, que é essencial para formar os circuitos neurais do jeito certo. Ok, então a gente já confirmou que a substância passa. A próxima pergunta é óbvia: quais são os riscos que já foram documentados? Vamos dar uma olhada no que os estudos científicos têm a nos dizer sobre o impacto dessa exposição. E para entender o que a ciência já sabe, nada melhor do que olhar para o resumo feito por uma das maiores autoridades no assunto no mundo, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Eles revisaram centenas de estudos para chegar nessas conclusões, dando para a gente um retrato bem claro do que se tem de evidência hoje. Bom, o ponto que a ciência tem mais certeza é a ligação do uso de cannabis com bebês que nascem com peso menor. A diferença, em média, é de umas 100 gramas. Pode até não parecer muito, né? Mas para um recém-nascido, cada grama conta, e muito. É um indicador super importante de saúde e do desenvolvimento inicial. Sobre outras complicações, como a necessidade do bebê ir para a UTI neonatal, as evidências são mais limitadas, mas a associação ainda preocupa. E aqueles efeitos que a gente não vê logo que o bebê nasce? Aí a ciência fica um pouco mais complexa. Fazer estudos de longo prazo é difícil, mas o que já existe sugere alguns efeitos sutis, mas que podem durar na memória e no desempenho da criança. Embora as evidências sobre desempenho na escola ainda sejam meio inconsistentes, já tem algumas linhas de pesquisa que apontam para uma possível ligação com um risco maior de transtornos do neurodesenvolvimento. É muito importante a gente saber diferenciar os componentes. O THC, que é a parte psicoativa, é o que está ligado aos riscos mais comprovados. Já o CBD, que não é psicoativo, foi bem menos estudado nesse cenário. E aqui, gente, vale uma regra de ouro na ciência. A ausência de prova de que algo faz mal não significa que é uma prova de que é seguro. A gente simplesmente ainda não sabe o suficiente para poder recomendar. E a preocupação não acaba na hora do parto, não. O período da amamentação também precisa de muita atenção e tem os seus próprios riscos. Lembra daquela característica lipofílica que a gente falou? Pois é, ela volta com tudo aqui. O leite materno é super rico em gordura, o que o torna um lugar perfeito para o THC se concentrar. Isso quer dizer que a substância pode passar para o bebê durante a amamentação, mesmo muito tempo depois de a mãe ter usado. Diante de tudo isso, a conclusão dos principais guias médicos é bem direta e clara. Com base nos dados que a gente tem hoje, a recomendação oficial é que a cannabis seja contraindicada, tanto na gravidez quanto na amamentação. É uma posição bem firme, focada na proteção máxima do bebê. Certo, então qual é a palavra final dos médicos diante de tudo isso? Ela se baseia num dos pilares da medicina moderna, que é o chamado princípio da precaução. E o que significa esse princípio? É bem simples, na verdade. Diante de qualquer incerteza, quando não dá para garantir 100% de segurança para o feto ou para o bebê, que são extremamente vulneráveis, o caminho mais seguro e ético é sempre evitar a exposição.
É aquela lógica do, na dúvida, é melhor não arriscar e proteger. Então, qual é a mensagem que fica? Primeiro, priorizar a segurança acima de tudo. Segundo, e muito importante, saber que existem sim outras alternativas seguras, eficazes e com décadas de estudos para tratar os desconfortos da gravidez. E o passo mais crucial de todos, ter uma conversa aberta, sincera, com a equipe de saúde que te acompanha para encontrar o melhor e mais seguro caminho para você e para o seu bebê. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Depois de tudo que a gente viu, a questão vai além da ciência e entra em um campo mais ético. Qual é o nível de risco que a gente considera aceitável quando o que está em jogo é o desenvolvimento saudável de uma nova vida? É uma pergunta que, com certeza, merece uma reflexão bem profunda de todos nós.